tudo bem com vocês? Tia Bia aqui de novo, super feliz de estar aqui, de ter mais um tempo com vocês. E eu hoje, de novo, muito bem acompanhada da Elo e do Rafa. E hoje eu espero que vocês estejam assim numa boa expectativa, sabe por quê? Porque a gente está começando um tema novo, a gente está começando um mês novo, uma história nova. E hoje nós vamos tratar de um tema tão bacana, tão a ver com o começo de ano, quando a gente faz planejamentos, quando a gente organiza as nossas agendas e quando a gente tem muitos planos para cumprir durante esse ano. E é isso que a gente vai tratar hoje, na aula de hoje. Bom, eu preciso contar para vocês uma coisa. Deus sempre teve um plano especial para o seu povo. Deus sempre foi generoso e Ele sempre teve um plano de bênção para a vida do povo dele. O povo sempre prometeu que seria obediente. O povo sempre falava, não, Deus, nós vamos cumprir. Não, Deus, nós vamos te seguir. Nós vamos te obedecer. Mas o povo ia se esquecendo e aos poucos ia desviando do caminho e aos poucos aquele povo ia tentando levar a vida do jeitão deles. O que aconteceu? Em uma dessas vezes, em uma dessas desobediências, o povo de Deus acabou sendo escravizado, subjugado. Veio um outro povo, uma outra nação, levou eles da terra deles para um outro lugar bem distante, fez do povo de Deus escravo, deixou eles numa situação tão triste, tão humilhante, tudo porque o povo não conseguia viver aquela obediência que eles prometiam que iam ter para Deus. Em uma dessas vezes, pessoal, veja que curioso, o povo estava escravo, cativo, em outro lugar, em outro reino, em outro lugar distante. Entre eles, havia um homem muito bacana, que é o tema da nossa história de hoje, Neemias. Neemias era um escravo, cativo, num outro lugar, longe do seu povo, longe da sua terra. E mesmo nessa condição de escravo, mesmo nessa condição de estrangeiro, ele ganhou confiança do rei. O rei teve em Neemias, nesse escravo, nesse estrangeiro, confiança. E contratou e pegou esse cara, o Neemias, para ser o seu copeiro. Copeiro era uma profissão bem interessante, bem estratégica. O copeiro era como se fosse um segurança do rei. Era ele em que experimentava as primeiras comidas para saber se o rei podia comer de fato aquela refeição. O copeiro era alguém de extrema confiança do rei. E olha que engraçado, um escravo, um estrangeiro, um cativo que ganhou a confiança do rei, o Neemias. Neemias morava então no castelo, lá no palácio do rei. Tudo bem, longe do seu povo, mas vivia numa situação boa, talvez no ar-condicionado, talvez no Wi-Fi 4G, talvez no melhor que tinha na época, né? O melhor que ele podia, ele tinha lá as boas comidas, boas bebidas, bons aposentos, e vivia numa situação boa. Até que, um dia, o irmão de Neemias volta da região de Jerusalém, de Judá, e vem contar para Neemias o que de fato estava acontecendo lá naquela região. O irmão de Neemias chegou e falou, Neemias, a nossa cidade foi destruída, a nossa cidade foi devastada, queimaram tudo, derrubaram os muros, o nosso povo está humilhado, o nosso povo está em perigo, eles não têm proteção, eles não têm nada. Neemias, o nosso povo lá em Jerusalém está sofrendo, o nosso povo não tem segurança alguma, estão humilhados. E Neemias chorou. Neemias, aquela notícia veio para Neemias com tanta tristeza, com tanto pesar, porque apesar dele morar naquele castelo, apesar dele estar naquele lugar de conforto, o coração de Neemias estava naquela cidade que a família dele havia morado, aquele lugar que ele havia deixado, aquele lugar que o povo dele estava. O coração de Neemias tinha muita simpatia por aquele lugar e muita saudade, muito carinho.
Aquela notícia foi muito triste para Neemias, ele chorou. Neemias passou dias sem comer. Ficou sem comer por dias, de tamanha tristeza. Neemias recusava a comida e ele passou então a orar. Como que Neemias fez? Neemias passou a orar. E Neemias orou a Deus e falou: Deus, eu sei que a gente pecou contra o Senhor, eu sei que o meu povo e eu pecamos, Deus. Eu sei que a gente errou, a gente se afastou do seu propósito, a gente te desobedeceu, a gente buscou outros caminhos, mas Deus, ouve a nossa oração. Deus, que eu seja bem-sucedido nesse meu projeto, nesse plano que está nascendo no meu coração. E Neemias orou, está orando aí, Neemias? E Neemias orou, depois de dias, sem poder sequer comer, de tamanha tristeza. Neemias estava tão triste, tão abatido, que até mesmo o rei, que era a quem Neemias servia, percebeu. E o rei, que eu estou aqui fazendo um rei, o meu rei aqui, o rei percebeu que Neemias estava muito abatido e muito triste e falou: Neemias, o que está acontecendo com você? Eu tenho percebido que você anda triste, abatido. O que aconteceu, Neemias? Por que você está assim tão triste? Neemias, conta para mim, o que eu posso fazer por você? E Neemias contou para o rei tudo o que havia acontecido na sua cidade natal, a destruição, os muros caídos, o templo todo devastado. E o rei teve compaixão. Claro que foi Deus que tocou o coração do rei também, e ele ficou comovido com aquela história e perguntou: como eu posso te ajudar? Neemias disse, ousadamente. Neemias era um cara estratégico, ele era um cara de planos, ele era um cara de ação, oração e ação. Ele disse: rei, o senhor... Isso foi muito ousado, gente, isso marcou a história, hein? Rei, se o senhor me permitir, eu quero voltar lá para a minha cidade natal e reconstruir a minha cidade, reconstruir Jerusalém. O rei, obviamente amolecido pelo Espírito de Deus, sim, Neemias, você pode. E o que eu posso te ajudar mais? Neemias falou assim para o rei: rei, então pera lá, eu vou precisar de algumas cartas, eu vou precisar de cartas para poder passar pelos povoados, passar pelos lugares sem ser constrangido, sem que ninguém me pare. E eu também vou precisar de cartas para conseguir algum material, madeira, para reconstruir a minha cidade. Neemias foi muito ousado, ele pediu tudo isso para o rei, pediu para ir, pediu uma carta para passar para os lugares, pediu a carta para conseguir material, mas enfim, Deus estava movendo essa ação que começou no coração de Neemias. Deus estava com Neemias. E Neemias foi para Jerusalém. Pegou alguns cavalos, pegou algum pessoal e foi para Jerusalém. Chegando lá, pessoal, ele não contou para ninguém o que ele estava fazendo lá até então. Ele chegou e um dia à noite, Neemias foi andar durante a noite por Jerusalém para ver o que havia acontecido na cidade e realmente estava devastada, a cidade estava destruída, um caos, uma tristeza. E Neemias viu tudo aquilo e ele foi andar pela cidade, até que num outro dia, Neemias reuniu uma galera, alguns funcionários, pessoal do que trabalhava lá no templo, alguns nobres da cidade. Ele reuniu aquela galera e contou: pessoal, sabe o que eu estou fazendo aqui? É isso mesmo, eu vim reconstruir. Sabe quem permitiu que eu viesse? O rei. Quando Neemias contou toda a história do jeito que aconteceu, sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas perceberam, de fato, é Deus quem está movendo isso, é Deus quem está com Neemias. E se Deus está com Neemias, Ele está conosco, então nós vamos reconstruir essa cidade. E aí a galera começou a trabalhar na reconstrução de Jerusalém. Eles pegaram todo o material possível e começaram a reconstruir a cidade, os muros, o templo, e foi uma grande comoção. Todo mundo trabalhando junto por aquela causa. Aqueles trabalhadores, eles começaram a pegar tudo, e as ferramentas todas, e eles trabalharam
para reformar aquela cidade, reconstruir aquela cidade. Pessoal, essa história, ela tem muitas lições, ela tem muitos ensinamentos, mas eu não queria que você saísse dessa aula, desse vídeo, sem aprender pelo menos uma, que é a que eu quero deixar. Ninguém daquele lugar, ninguém de Jerusalém esperava que Neemias voltasse àquele lugar. Porque, afinal de contas, pense bem, Neemias estava no palácio, comendo uma boa comida, num lugar confortável, com ar, com internet, com tudo de bom que tinha na época. Ninguém esperava que ele voltasse para aquele lugar destruído, queimado. Mas ele voltou. Porque Neemias, quando ficou sabendo, ele falou, eu não posso deixar que outra pessoa, eu não posso esperar que outra pessoa faça o que eu sei que eu preciso fazer. Neemias se colocou como parte da solução daquele problema. Meu jovem, eu não sei qual é o problema que você possa viver aí na sua casa, na sua escola, no seu bairro. Eu não sei se você passa por alguma dificuldade, mas acredite, você não é jovem demais, você não é pequeno demais, você não é pouca coisa, porque Neemias também era um escravo, era um estrangeiro, ele estava longe, e ele também era apenas um homem. Ele se colocou como parte da solução. Meu jovem, escuta aqui, você é solução aí na sua casa, você é parte da solução, você pode se colocar numa situação de orar pelos seus pais, de orar com seus pais, você pode ser a solução entre os seus irmãos, você pode incentivar os seus pais a saberem que no trabalho deles, eles também podem solucionar as coisas, eles também são parte. A gente não precisa achar que é o prefeito, a gente não precisa achar que é o presidente, a gente não precisa achar que é o professor, a gente também é parte disso. E posso te dizer uma coisa, Deus espera isso. Deus espera que eu e você façamos aquilo que é preciso fazer. Jovem, se tem algo que precisa ser feito, você é parte disso. Acredite, você é parte da solução. Deus conta com você. Deus conta com você, Elô. Deus conta com você, Rafa. E eu conto com vocês também. Eu quero terminar essa mensagem e eu desejo que o seu coração esteja assim como o meu, vibrando de esperança e de emoção, por saber que não depende das minhas forças nem da sua, mas do poder que há em Deus. Não deixe para outra pessoa fazer aquilo que você pode fazer, porque Deus conta com você. Amém? Amém, pessoal? Amém? Legal. Vamos orar então, Rafa? Você faz uma oração para a gente, filho? Então faz uma oração agradecendo a Deus. Deus, obrigada pela nossa família, obrigada por tudo, obrigada pela mamãe, pela igreja, pelos tios que moram aqui na igreja, obrigado por todo mundo, em nome de Jesus, amém. Pessoal, e esse mês, versículo novo para a gente memorizar, tá bom? Elô, fala para a gente o versículo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Colossenses 3:23. Muito bem, Colossenses 3:23, hein? Ó, para a gente memorizar. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Colossenses 3:23. Pessoal, um beijo. Não deixem de visitar o nosso Instagram. Toda semana a gente tem atividades devocionais para toda a família, para a gente fazer junto, com brincadeira, com atividade, reflexão. Não deixe de visitar lá o @campkids.oficial. Combinado? Um beijo, dá um beijo pro pessoal. Dá um tchau. Tchau, galera. Até a próxima, esperamos vocês. Beijo, beijo. Tchau.